Você já ouviu falar da trágica morte do profeta Isaías? Entre as páginas da história sagrada, poucos nomes ressoam com tanta força quanto o de Isaías. Profeta visionário, homem de coragem inabalável, ele caminhou entre reis e sacerdotes, proclamando a verdade de Deus sem temor. Suas palavras ecoaram pelos séculos, anunciando tanto o juízo quanto a redenção, a queda da nação e a chegada daquele que mudaria o destino da humanidade. Mas sua jornada não foi fácil. Enfrentou rejeição, perseguição e, no fim, um destino brutal, cerrado ao meio por um rei que se recusou a ouvir a palavra do Senhor. Neste vídeo você conhecerá a história de Isaías como nunca antes contada, desde seu chamado sobrenatural até seu trágico fim. Cada momento de sua vida foi marcada pelo propósito divino. Então, se você ama conhecer as histórias da fé, já deixa seu like e se inscreva no canal, para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Agora, vamos mergulhar na incrível trajetória do profeta que desafiou reis e viu o futuro antes de qualquer um. No século 8 a.C., Jerusalém era o centro religioso e político no reino de Judá. O templo do Senhor se erguia imponente, um marco da aliança entre Deus e seu povo. Mas, apesar da grandiosidade de suas colunas e de seu fervor nos sacrifícios, a fé da nação estava corrompida. A injustiça se espalhava pelas ruas e a idolatria ganhava espaço entre aqueles que deveriam ser fiéis ao Deus de Israel. Isaías, um homem de origens nobres, cresceu nesse ambiente. Seu nome significava "O Senhor é salvação". E embora sua vida estivesse ligada à fé de seus antepassados, ele ainda não conhecia a extensão de seu propósito divino para sua existência. Ele enfrentava o templo como qualquer outro devoto, mas nada poderia tê-lo preparado para o dia em que sua vida mudaria para sempre. Naquele dia, enquanto estava no santuário, ele teve uma visão que poucos homens tiveram o privilégio ou o fardo de presenciar. O véu entre o céu e a terra se desfez diante de seus olhos, e ele viu o trono de Deus acima dele. Serafins voavam em movimentos graciosos, cobrindo seus rostos e pés com as asas. Suas vozes ressoavam como trovões, proclamando sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. O templo tremeu, as colunas estremeceram, e o coração de Isaías foi tomado pelo tremor. Ele sabia que ninguém poderia ver Deus e continuar vivo. O pavor tomou conta de seu ser. Ele era um homem de lábios impuros, vivendo entre um povo igualmente impuro. Naquele momento, teve a convicção de que não era digno de estar na presença da santidade do Senhor. Porém, a visão não parou ali. Um dos serafins se aproximou, levando uma brasa ardente tirada do altar. Com um gesto decidido, tocou seus lábios com o carvão em chamas. A dor que ele aguardava não apareceu. Em vez disso, uma profunda paz invadiu seu coração. A voz do anjo ressoou: Teu pecado foi apagado, tua transgressão foi perdoada. Então, uma voz mais poderosa que qualquer som da terra encheu o templo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ouviu a pergunta e, sem hesitar, respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A partir daquele momento, sua vida tomou um rumo irrevogável. Deus lhe revelou que sua missão não seria fácil. Ele pregaria a um povo de coração endurecido, que fecharia os olhos para a verdade e rejeitaria sua mensagem. Ainda assim, deveria continuar. Isaías tornou-se um mensageiro da justiça e da esperança. Enfrentaria reis, denunciaria a corrupção e proclamaria o juízo divino. Suas palavras ecoariam muito além do seu tempo, atravessando gerações e moldando o pensamento dos que viriam depois. A partir daquele dia, Isaías deixou de ser apenas um homem de Jerusalém e tornou-se um profeta de Deus. Desde o dia em que Isaías teve sua visão no templo, sua voz jamais se calou. Ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, cruzava os portões do palácio real e se portava diante dos líderes religiosos, anunciando as palavras que Deus lhe confiara. Sua mensagem não era bem recebida. O reino de Judá vivia dias de aparente estabilidade. O templo funcionava, os ritos eram cumpridos e a cidade prosperava. No entanto, Isaías enxergava além das aparências. A corrupção se infiltrava nos tribunais, os poderosos exploravam os pobres e a idolatria tomava o coração do povo. Sacrifícios eram oferecidos no altar do Senhor, mas também nos altares pagãos
corações espalhados pelos montes. A hipocrisia estava entranhada na estrutura da sociedade, e Isaías não hesitava em denunciá-la. Deus lhe revelou visões do que estava por vir. Se Judá não abandonasse seus caminhos perversos, a destruição seria inevitável. Isaías profetizou que um grande império se levantaria e devastaria a terra. Suas palavras eram duras. Ai da nação pecadora, do povo carregado de perversidade. Ele comparava Judá a uma vinha que o próprio Deus havia plantado, mas que, em vez de uvas boas, produzia frutos amargos. O juízo seria inevitável. No entanto, sua mensagem não era feita apenas de condenações. Mesmo diante da corrupção e do abandono, Isaías também falava de um futuro restaurado. Ele anunciou que um remanescente fiel sobreviveria à calamidade. Aqueles que não dobrassem o joelho diante dos ídolos seriam poupados e, um dia, Jerusalém voltaria a brilhar como uma cidade de justiça. As palavras do profeta ecoavam nos corredores do palácio, nos mercados e nas praças, mas em vez de arrependimento, ele encontrou resistência. Muitos o ridicularizavam, chamavam-no de alarmista, um homem obcecado com desastres e tragédias. Os sacerdotes o viam como uma ameaça à ordem estabelecida, e os nobres desprezavam seus avisos. Ainda assim, Isaías não se calava. Ele continuava proclamando a verdade, mesmo quando ninguém queria ouvi-la. Seus discursos inflamados condenavam os líderes que acumulavam riqueza às custas do sofrimento do povo. Ele denunciava aqueles que chamavam o mal de bem e o bem de mal, advertindo que Deus traria justiça sobre a terra. Mas nem todas as suas profecias tratavam do presente imediato. Deus lhe concedeu visões de um tempo distante, quando a guerra e o sofrimento cessariam. Ele falou sobre um rei justo que governaria com equidade, trazendo a paz e a prosperidade duradoura. Suas palavras ultrapassavam os limites de sua própria era, apontando para um tempo que um governante divino traria redenção, não apenas para Israel, mas para todas as nações. Isaías era um homem em meio a um povo de coração endurecido. Sua voz ressoava, mas poucos estavam dispostos a escutá-la. Ainda assim, ele permaneceu cumprindo o chamado que recebera no templo. Entre muitas visões, uma se destacou como um raio de luz em meio ao caos. Isaías profetizou sobre a vinda de um rei diferente de todos os outros. Esse rei não governaria pela força dos exércitos, nem pela opressão das nações. Seu reino seria marcado pela justiça e pela paz. Ele traria libertação dos oprimidos, restauraria os corações quebrantados e reconciliaria Israel com seu Deus. Isaías anunciou que esse governante viria da linhagem de Davi, mas seu domínio se estenderia para além de Jerusalém, alcançaria todas as nações da terra. Contudo, a promessa de um Messias não veio sem um mistério doloroso. Isaías também falou sobre um servo sofredor, um homem desprezado e rejeitado, que carregaria sobre si as dores e as culpas de muito. Essas palavras causaram um espanto. Como poderia o grande rei prometido ser ao mesmo tempo um servo que sofreria em silêncio? Muitos não entenderam. Para alguns, Isaías parecia estar falando em enigmas, e a sua mensagem soava contraditória, mas ele estava certo de que Deus cumpriria seu plano no tempo determinado. Além do Messias, Isaías também teve visões do futuro de Israel e do mundo. Ele falou de um dia em que todas as nações viriam a Jerusalém para aprender o caminho do Senhor. As guerras cessariam e as espadas seriam transformadas em arados. A justiça finalmente reinaria e a terra seria renovada. Mas antes da restauração viria o sofrimento. Ele anunciou que Judá enfrentaria o exílio, que Jerusalém seria destruída e que o povo de Deus caminharia por tempos sombrios. No entanto, Deus não os abandonaria. Os que andam em trevas verão uma grande luz. Mesmo no exílio, a promessa permaneceria viva. Isaías sabia que não viveria para ver essas coisas se cumprir. Suas palavras eram somente lançadas para um tempo que ele não alcançaria, confiando que o Deus que o chamou no templo era fiel para cumprir tudo o que prometeu.
Seus dias estavam se encurtando e sua oposição contra ele crescia, mas sua missão ainda não estava terminada. Os anos avançavam e Isaías via sua nação se afundar cada vez mais na corrupção e na idolatria, e o povo, cansado de suas advertências, preferia escutar profetas que pregavam promessas vazias de paz e prosperidade. O rei Ezequias, que um dia ouvira suas palavras com reverência, já não governava mais. Seu filho, Manassés, assumira o trono, e com ele veio uma era de escuridão para Judá. Diferente do pai, Manassés rejeitou o Deus de Israel e entregou-se completamente aos costumes pagãos. Ordenou a reconstrução dos altares dos deuses estrangeiros, permitindo rituais de feitiçaria, e encheu Jerusalém com práticas que Isaías denunciara por toda a sua vida. O profeta, já envelhecido, não recuou. Ele não temia um rei terreno, temia apenas a voz daquele que o chamara no templo tantos anos antes. Continuou a advertir Judá, proclamando que a ira de Deus logo cairia sobre a nação se não houvesse arrependimento. Mas Manassés não toleraria a oposição. Ele buscava silenciar qualquer voz que denunciasse seu governo, e Isaías, o mais incômodo de todos os profetas, tornou-se seu alvo. Os conselheiros do rei o acusaram de ser um traidor, um inimigo da estabilidade do reino. Isaías foi caçado, perseguido, tratado como um criminoso. Sabia que seus dias estavam contados. Segundo os relatos antigos, ele fugiu para as colinas, tentando escapar dos soldados do rei, mas seu esconderijo foi descoberto. A ordem de Manassés era clara: Isaías devia ser eliminado, e sua morte não seria rápida. Os registros da tradição contam que ele foi levado à força, arrastado pelas ruas de Jerusalém e condenado à execução. Não pela espada, não pelo fogo, mas por um método cruel e implacável, cerrado ao meio. Ele não implorou por misericórdia, não tentou se defender, permaneceu firme, como estivera desde o dia de seu chamado. As mãos que um dia escreveram as visões do futuro agora estavam atadas. Os lábios que anunciaram a vinda do Messias estavam selados pelo sofrimento, mas sua missão estava completa. Seu sangue manchou a terra de Jerusalém, mas suas palavras nunca se perderam. Anos depois, tudo o que previa aconteceu. Judá foi destruída. O povo foi levado ao exílio, e o nome de Esias foi lembrado como o profeta que avisara sobre o que estava por vir. Mas sua mensagem não terminou com sua morte. Os escritos que deixara atravessaram os séculos e moldaram a esperança de gerações futuras. Suas palavras sobre o Messias se cumpriram, e sua voz ainda ressoa nos corações daqueles que buscam a verdade. Isaías foi morto, mas sua história jamais foi silenciada. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para que mais pessoas sejam edificadas por essa mensagem poderosa. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e te encha de coragem para cumprir o propósito dele. Fique na paz. Até o próximo vídeo.